vai. Ei, mulher, bom dia! Bom dia, bom dia! Desculpem o horário, vamos tentar fazer essa... Eu já entrei ao vivo, mas deu um probleminha. E... da onde você estiver assistindo, se você estiver assistindo gravado, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você liberar palavras de bênçãos para minha vida. Hoje à noite foi uma noite de batalha. Eu tô tendo várias intercorrências aqui para poder trazer esse conteúdo, vamos dizer assim, para vocês. Mas nada é maior que o nosso Senhor, certo? Vamos entrando, vamos enviando essa live aí para todas as mulheres que você conhecer. Hoje eu vou falar de uma mulher, deixa eu enviar aqui. Hoje eu vou falar de uma mulher que tem muito a ver com os dias que nós estamos. Muito a ver, muito a ver. Acho que é por isso que eu tô tendo eu tô tendo tanto obstáculo para poder estar aqui ao vivo, gente. Vocês não têm noção, mas já deu certo. Se Deus escreveu essa data nos céus, é porque já deu certo aqui na terra, certo? Nós temos só que nos posicionar e obedecer à voz do Espírito Santo, certo? E hoje eu vou falar sobre uma mulher que, particularmente antes, né, de estudar essa mulher, ou quando eu fui estudar, quando eu li a primeira vez sobre ela, eu, apesar de ter lido essa passagem, eu não me atentei a ela. Eu não dei muita importância quando eu li. E, assim, eu nunca, na verdade, ouvi falar em outras pregações, enfim, ou deram ênfase a ela. Então, eu achei muito curioso, porque se está na Bíblia, é porque nós temos que aprender. É óbvio que com certeza ela já foi mencionada, tá? Não estou dizendo que ela nunca foi mencionada ou nunca discorreram sobre ela, mas eu particularmente não tinha dado tanta importância, não tinha observado ela da maneira que Deus quer que a gente observe, né? Nenhuma história está na Bíblia à toa, então nós temos sempre que prestar atenção nisso, correto? Hoje nós vamos falar sobre Diná. Vocês já ouviram falar sobre Diná? Diná, ela encontra-se em Gênesis. Com certeza você passou por essa história, não tenho dúvidas disso. Com certeza você leu a história dela, a história que conta sobre ela. Eu tenho certeza disso. Só que, como eu falei, eu creio que nós não nos atentamos para isso, certo? Então, entra aí, tá lá em Gênesis 34. Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou resumir para vocês, até mesmo por causa do tempo. Daria até tempo de eu ler com vocês. Só que tá tendo tanta intercorrência que a gente tem que ser mais esperto, né, do que qualquer outra coisa, certo? Ó, Gênesis 34 até o 31, certo? Gênesis 34, 1 já diz: E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Ou seja, Diná era filha de Lia com Jacó. E ela saiu da casa dela, né, para observar as filhas da terra. O que seriam essas filhas da terra? As mulheres do povoado, vamos dizer, vizinho, da cidade vizinha, vamos dizer assim. Lembra que eu falei para vocês que a Bíblia a gente precisa voltar um pouco no tempo, imaginar os costumes, imaginar como era naquele tempo? Então vamos voltar, né, para entender um pouco da história de Diná. E depois a gente faz um paralelo com as nossas vidas hoje, certo? Vamos lá. Diná foi para a cidade dos Siquemitas. Os Siquemitas, gente, não eram povo de Deus, obviamente, né? E um belo dia, foi lá observar o costume ali daquelas mulheres.
Deixa eu fincar aqui rapidinho, gente. E ela foi lá observar como eram aquelas mulheres. Só que quando ela chegou lá, gente, o príncipe da cidade, o Siquém, violentou ela, estrupou ela. Imagina naquela época, né, algo desse tipo acontecendo. E aí, só que... Peraí, deixa eu ver se travou aqui, gente. Tá tudo certo. Meu celular ficou todo escuro agora, eu tô dizendo. Mas eu vou continuar. Eu tenho certeza que no final dá tudo certo. E aí, o príncipe, gente, se apaixonou por Diná. Ele se apaixonou e quis casar com Diná. Aí falou com o pai dela, né? Falou com o rei para ir até os pais de Diná para poder fazer uma proposta ali de casamento, para que eles se unissem ao povo deles, né? Imagina, os costumes deles. E aí eles dariam as terras, enfim, teriam partilhas aí de bens. E isso era muito grave também, porque imagina, né? O povo de Deus era um povo separado, né? O povo de Deus é um povo separado, não era, ele ainda é um povo separado. Então imagina naquela época. E aí o rei foi até Jacó e fez essa proposta. E quando ele fez essa proposta, Jacó estava em casa sozinho, sem os irmãos de Diná. Na hora ele ficou meio que em choque, não falou nada, né? Não discutiu. Imagina, né? Você abrir a porta da sua casa e falar que sua filha aí foi... saber que a sua filha foi violentada e que agora o príncipe quer casar e que isso e que aquilo. Imagina só. E aí Jacó não falou nada, esperou os filhos voltarem. Quando os filhos voltaram, ele contou toda a história e os filhos ficaram furiosos, né? Imagina, uma desonra ali muito grande para a família deles. E aí eles foram com uma contraproposta, na verdade. Só que essa contraproposta era para que os siquemitas se tornassem o povo de Deus. Como assim como eles iam se tornar o povo de Deus? Se circuncidando. Quase não saiu aqui, gente. Porque isso naquela época, era um sinal da aliança, né, com Deus. E aí eles falaram, a única maneira, né, de nós dermos a nossa irmã e as nossas mulheres para vocês é dessa forma. Então, o rei topou, conversou com todo mundo da cidade, todos os siquemitas, e passou segurança, né? E aceitaram. Foram fazer lá a cirurgia, vamos dizer assim. E aí, essa contraproposta, gente, estava cheia de falsidade, porque não era nada disso que eles iam fazer. Os irmãos de Diná, eles fizeram essa contraproposta com mais intenções. Quando no terceiro dia eles estavam ainda, né, se recuperando e com fortes dores, os irmãos de Diná foram até o povoado e mataram todos os homens a fio da espada. Pegaram as mulheres, pegaram as crianças, saquearam a cidade como os despojos, né, daquela sangria, vamos dizer assim, e acabou, pronto, acabou, simples assim. E aí chegaram em casa e Jacó ficou desesperado, porque eles não contaram para Jacó o que eles iam fazer, só fizeram. E trouxeram Diná também. E Jacó falou, o que vocês fizeram? Eles vão me odiar, nós somos em menor número, eles vão acabar com a gente, imagina, né? Porque, não eles, tá? Perdão, gente. Naquela época era comum ter muitas alianças, então os siquemitas, eles tinham alianças com dois outros povos, que eram maiores, né, que ali o povoado de Jacó. Então ele ficou desesperado. E
no último versículo, né, para fechar a história, né, que Jacó vou só ler para vocês aqui, ó. Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre cananeus e os ferezeus. Lembra as alianças? Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. E daí, gente, os filhos de Jacó falam assim, e aí termina o versículo. E que direito ele tinha de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Olha que forte. Olha que forte isso, né? Então, fim de história, acabou. Naquela época, gente, era assim que as coisas se resolviam. Era assim que as coisas se resolviam. Não tinha conversa, não tinha nada. E era isso e pronto, acabou. Certo? Então, eu quero agora vir para este nosso tempo, que Deus tem me alertado e tem me feito prestar atenção como estamos num tempo que vamos nos desviar do foco. Como é fácil nós largarmos ou trocarmos os nossos princípios, os nossos valores, o que nós acreditamos por poucas coisas. Ah, Natália, o que isso tem a ver? E eu quero te fazer uma pergunta. O que Diná foi fazer naquele povo? Por que ela saiu da casa dela e foi lá ver outras mulheres? Por quê? Qual a intenção? Qual o motivo? Quando nós vamos procurar algo, é porque está faltando algo na nossa vida, tá faltando algo em nós, interiormente, tá faltando alguma coisa. Só que, pensem comigo, Diná era filha de Jacó. Então, ela era separada ali, ela era o povo de Deus. Por que Diná foi procurar em outras mulheres, de repente, referências? E isso, se a gente não tomar muito cuidado, acontece com a gente. Nós estamos ali nos alimentando, nós temos referências. A própria Bíblia, ela tem milhares de referências, né, de mulheres. É por isso que eu tô nessa live aqui com vocês, trazendo várias mulheres. Vou trazer várias mulheres para vocês, porque nós temos boas referências. Nós temos mais referências também, tá? Eu não vou trazer aqui mulheres só que explodiram assim, sabe? Mulheres que, uau, eu quero assim ser que nem essa mulher. Não, porque melhor do que aprender com os nossos erros, gente, é aprender com os erros dos outros. Porque quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós evitamos aquele erro. E essa história aqui é para nos dar um alerta. Não busque lá fora. Não busque lá fora, não bote tudo a perder. Olha o que a curiosidade de Diná fez com a casa dela. O que fez com ela? Ela foi desonrada. E é isso que o mundo faz, gente. O mundo desonra a gente. Imagina você que tá ali, vamos dizer que Diná cresceu ali num lar cristão, vamos colocar assim, tá? Ela tinha boas referências. Ela não tinha por que procurar lá fora. Ela tinha uma base, vamos dizer assim. Ela tinha uma base cristã. Vamos colocar assim, nesse exemplo. Então, muitas pessoas aqui, muitas mulheres aqui nasceram em lares cristãos. Tem uma base. Ou mulheres que depois conheceram Jesus, depois que se renderam ao amor de Cristo, conheceram, né, esse amor e tem uma base. Só que, de repente, surge uma curiosidade e você vai buscar referências lá fora. Você vai buscar conteúdos lá fora. Isso é muito sério, porque às vezes, mulheres, nós estamos muito seguras de nós. Não, porque nada vai me tirar do foco. Que nada vai
Deixa eu só trocar aqui, porque o sol tá ficando na minha cara, gente. Deixa eu dar uma... Acho que melhorou um pouquinho, mas vou dar uma trocadinha. E muitas das vezes acontece isso. Não, porque olha, comigo não vai acontecer. Aconteceu com o Diná, aconteceu com a fulana, aconteceu com a ciclana, com a beltrana, mas comigo não vai acontecer. Gente, lê do engano. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não confie em você. Não confie. Não produza. Não alimente curiosidade nas coisas externas. Nas coisas que não provêm de Deus. Até mesmo para... não, porque peraí, deixa eu ver, deixa eu estudar isso aqui, porque eu quero falar sobre isso. Se não for direcionamento de Deus, gente, fica quietinha. Fica quietinha. Porque o mundo, ele é muito sedutor. Ele vai te seduzindo aos poucos. Ele vai te, sabe, te dando coisas ilusórias que você vai acabar duvidando da sua fé. Então não tem essa autoconfiança, porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então vamos voltar ali, ó. Eu perguntei, por que Diná? O que levou? Qual foi a curiosidade, né? Qual foi a motivação dela ir para um outro local? Até porque, gente, Jacó, ele não tinha aliança com aquele povo, nunca nem foi lá, sabe? Nunca nem foi lá. Ela ainda estava desrespeitando uma autoridade ali. A autoridade é a figura do pai dela. O que ela foi fazer lá, gente? Se o pai dela, que é o protetor, que zela pela casa, zela pela segurança, nunca nem teve contato com aquele povo. E aí, a gente percebe aqui que talvez Diná não fosse segura da sua identidade. Não fosse segura da sua identidade. Porque quando nós encontramos Jesus, tá? E eu vou trazer pra cá, porque Jesus naquela época ainda não tinha sido revelado assim, né, tão abertamente. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos noção de quem nós somos. Nós temos a revelação da nossa identidade, certo? Nós temos revelação da nossa identidade. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Então, por que Diná tava, sabe... Porque se Diná fosse uma mulher tão segura, se ela soubesse quem ela era em Cristo, ela não iria perder tempo, gente. Não iria perder tempo em outro povoado, em outro local. Então a gente vê ali que é um problema muito sério de identidade. E é o que muitas mulheres sofrem hoje. Não têm identidade, não se firmam. Uma hora pensam de uma forma, outra hora pensam de outra. Por quê? Porque não tem a sua identidade firmada. Ai, Natália, eu sei a minha identidade, eu sou filha amada. Tá ok, mas você é muito mais do que isso. E Jesus quer te entregar muito mais do que isso. Ele quer te revelar muito mais. Isso é muito raso, lembra? Eu sempre vou falar aqui, gente, sobre o nível que você tá de intimidade com Deus. Porque é isso, gente, que vai nos segurar nesses dias. É isso que vai nos manter firmes nesses últimos dias. É ter intimidade, é cultivar intimidade com Jesus. Diná claramente não sabia a sua identidade. Porque se ela soubesse a sua identidade, ela não procuraria identidade nas filhas da terra. Ela não procuraria em outras mulheres. Então ela não sabia a sua identidade. Ela não sabia da sua identidade. Então, de alguma certa forma, ela queria ser preenchida. Ela queria ser preenchida. Então, se hoje, mulher, você tá... Ai, meu Deus, deixa eu... Hoje nós temos muitas referências, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós temos muitas referências. Nós ligamos aí o YouTube, chove pregação, chove mulheres que são abençoadas por Deus, que trazem uma palavra assim da parte de Deus, e é muito bom ter isso. Mas não tente ser aquela pessoa. Deus nos criou únicas. Nós somos únicas. Não tem como você ser igual a outra pessoa.
Não tem. Você pode se espelhar, de repente, em outras mulheres e ver, poxa, que legal, aprender com outras mulheres, mas não queira ser quem você não foi chamada para ser. Deus tem uma porção especial para você. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Esse discurso de igualdade, somos todas iguais. Somos todas iguais. Você já ouviu isso? Somos todas iguais. Não, não somos. Eu não sou igual a você. Eu não penso igual a você. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque aí nós vamos aprender. Imagine se todo mundo pensasse igual. Ninguém ia aprender nada com ninguém, gente. Não faz sentido isso. O propósito por exemplo, eu vou falar com mulheres, eu vou alcançar mulheres que de repente a minha outra irmã alcance outras muito mais. Porque a forma dela falar, não porque é melhor ou pior, mas a forma que ela fala, o jeitinho dela vai alcançar muito mais mulheres e tá ok. E tá ok. O que nós temos que fazer é abrir a nossa boca e proclamar o Evangelho de Cristo. Mas não tente ser igual a outras mulheres. Então, Diná estava lá, ela estava buscando algo que ela não tinha nela. Só que ela não ia encontrar lá. Não adianta nós ficarmos buscando em outras pessoas. Eu vou ver a pregação da fulana de tal. Eu vou ver a pregação da fulana e isso. Eu vou no culto dela porque ela tem muita unção. Maravilha. Maravilha. Só que você não vai encontrar. Preste atenção no que eu vou falar. Você não vai encontrar o que te falta nessas mulheres. Sabe que quando você vai encontrar o que te falta? Encontrando com Jesus. É encontrando com Jesus. É convidando Jesus para sua vida. Literalmente, tudo que você vai fazer, Jesus, vem comigo. Tô lavando uma louça, Jesus, por favor, me acompanha. Jesus, senta na mesa comigo. Jesus, me dê sonhos proféticos contigo. Jesus, me revela a minha identidade. Então nós temos que buscar na fonte correta, gente. Nós não temos que buscar em pessoas, porque as pessoas são falhas. E é aí que muita gente se decepciona, cria muita expectativa, se decepciona e, não quero mais saber, larguei a igreja. Igreja que eu digo, igreja não se resume a 4 paredes, tá? Abandona a fé, vamos dizer assim, de fato. Deixa eu tentar ir mais pra cá, gente, por causa do sol. Eu não sei, em algum lugar aqui, eu acho que aqui tá bem, e o sol hoje tá, o sol está forte, gente. Então não adianta você buscar em outras pessoas, em outras mulheres que você goste, o que te falta aqui dentro. O que faltava em Diná. Ela não encontrou pior, gente. Ela só encontrou problema. Ela só encontrou problema. A cada dia nós vemos, assim, eu não vou dizer que isso é algo exclusivo dessa geração. De pessoas se desviando, mas nós estamos vendo uma geração se desviando. Como hoje tem a internet, né, e tudo se potencializa, nós estamos podendo acompanhar de perto. Isso na igreja acontece, infelizmente, gente, infelizmente acontece, muitas pessoas se desviando. Mas hoje em dia, o que acontece? Quando isso viraliza aqui na internet, tem uma dimensão tão grande que às vezes a pessoa, né, que criava expectativa naquele artista, naquela figura, naquela blogueira, enfim, naquela pregadora, e vê ela deixando a fé, isso dá um baque na pessoa ao ponto de ela abandonar Cristo e achar que, não, eu vou seguir Cristo da minha forma, eu vou seguir Cristo do meu jeito. Não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Se você está dizendo que é do seu jeito, desculpa, mas você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Bíblia. Você não tem intimidade com o Senhor. Você não tem. É do jeito dele.
É do jeito dele. Jesus, ele alerta isso. É do jeito dele. E ele diz quais as consequências de segui-lo. Tem um preço. Tem um preço. Então, se você não quiser, ok. Mas se você quiser, é assim, 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 assim. Ele vai falar lá em Mateus. Quando ele está dando as ordens, as orientações ali quando ele vai fazer o envio dos seus discípulos. Então, é do jeito dele. Não cai nesse engano de, porque hoje, como tudo se relativiza, né? Isso aqui pode ser, como também não pode ser. Não, tá? Seja seu sim, sim, não, não. Não tem meio termo para as coisas. Não cai nessa teoria da relativização, tá? Porque a Bíblia, ela é clara. A Bíblia, ela é clara. Então, se você não tiver intimidade, se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai cair, você vai desviar. Parem de criar expectativas na vida dos outros, porque nós não vivemos a vida, os bastidores ali. Nós não vivemos os bastidores, o que aquela pessoa pensa de fato, o que aquela pessoa vive de fato. Siga Jesus apenas. Tenha boas referências? Tenha boas referências. Mas não crie expectativas ao ponto de largar a sua fé, que é o que está acontecendo. A gente busca ali no outro, nós buscamos ali no outro algo que nós só vamos encontrar em Jesus. Certo? Então, Diná foi lá por curiosidade. Não sei, aqui é engraçado que na Bíblia conta a história de Diná, mas ela não tem uma fala. Ela não tem, é só o exemplo realmente dela. Tipo, se liguem, sabe? Essa palavra aqui tá em Gênesis, gente. E essa palavra é para hoje, é pro tempo de hoje. Se liguem, não fiquem procurando referências lá fora, porque senão vocês vão cair. Vocês vão desonrar o nome da sua casa. Vocês vão desonrar o pai de vocês. Quem é o nosso pai? É Deus. Para de ficar indo lá fora. Vou dar uma voltinha para ver o que está acontecendo no mundo. Para com isso. Para com isso, porque senão você vai desonrar o nome de Deus e vai fazer uma penca de pessoas cair junto com você. Olha que tragédia. Olha que tragédia. Então, ela não tinha relacionamento, vamos dizer assim, naquela época, né? Deus se manifestava de uma forma diferente. A forma de Deus falar com o seu povo era diferente. Mas aqui, nos dias de hoje, nós temos acesso. Lembra que na outra live eu falei que nós temos acesso a Jesus? Temos acesso livre a Jesus. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. O Espírito Santo habita em nós. Quando eu fui... deixa eu só chegar um pouquinho para frente aqui. Quando eu fui escrever, né, as coisas para essa live de hoje, eu fui para uma cafeteria. Olha só que curioso. Eu fui para uma cafeteria. Deixa eu só, acho que eu já vou falar de um outro ponto aqui também, né? E depois eu fecho com essa experiência que eu tive aqui. Diná, gente, uma coisa que Deus me fez perceber nesse texto. É algo que eu tinha notado aqui e que eu já não ia, eu já estava indo pro final e não ia falar, tá? Diná, ela foi lá, né? E aí eu pergunto, eu acho que ela tava sem muito o que fazer. Vocês já viram um ditado, né? Uma frase que é cabeça vazia, oficina do... Pois é. Eu acho que Diná, tá? Eu acho que Diná tava sem o que fazer. E é assim, quando nós não ocupamos a nossa mente com coisas boas, com coisas produtivas, nós caçamos coisas ruins. Nós começamos a dar lugar na nossa mente para coisas ruins. E a falta do que fazer, gente, infelizmente ou felizmente, a gente aprende muito com
história, a falta do que fazer nos leva a fazer coisas que Deus não nos chamou para fazer. Deus não chamou a Diná para ver referências lá fora. Ela foi por uma curiosidade, acredito eu, por uma falta, acredito eu também. E ela acabou indo fazer coisas que Deus não chamou ela para fazer. E é assim conosco. Às vezes Deus quer que, olha, vai servir uma mesa, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai fazer um exercício. Olha como é que está o seu corpo, olha como é que está a sua saúde. E aí nós ficamos no ócio, pensando em várias coisas, alimentando várias preocupações. E aí começa essa avalanche de síndromes. Ai, porque eu tenho ansiedade. Ai, porque eu tenho isso. Ai, porque eu tenho não sei o que. Desculpa, mas a sua cabeça não tá sabendo, você não tá sabendo gerir. Você não está sabendo gerir a sua mente. Nós temos o poder de alimentar os pensamentos, gente. Nós temos esse poder. Se vem um pensamento ruim, pera lá. Eu não vou pensar nisso, porque isso aqui não é verdade. Eu vou pensar no que a palavra está dizendo. Se a palavra está dizendo que é isso, pronto, acabou. E aí fica naquele ócio, então tá, eu acho que eu vou fazer aquilo dali. Que não tem nada a ver com o que Deus te mandou fazer, mulher. Nada a ver. E acaba fazendo o quê? Besteira. Acaba o quê? Trazendo maldição para sua casa. Trazendo maldição para o seu casamento. Trazendo maldição para os seus filhos. A mulher, gente, é o termômetro ali da casa. A mulher, o cabeça da família é o homem, a cabeça da mulher é o homem, mas é a mulher que vai movimentando a casa. Então, uma coisa que você faz, uma atitude que você tem, mulher, pode acabar com a sua casa. Quantas histórias, aí eu deixo essa pergunta, quantas histórias você conhece de homens muito bem-sucedidos, que encontraram uma mulher que destruiu eles, que destruiu ele? Eu conheço várias. Diná aqui, olha quanta desgraça ela trouxe para a família dela por um ato totalmente irresponsável, sem orientação nenhuma dos pais, sem orientação nenhuma de Deus. Olha o quanto ela colocou as coisas a perder. Então, cuidado. Uma ação tua, mulher, pode destruir a sua casa. E aí, eu vou pro final já, e eu quero trazer uma experiência que, enquanto eu estava meditando, né, nessa história, enquanto eu estava conversando com Deus, enfim, eu pedi orientação, e o Senhor me mostrou, me revelou Diná, e eu fui perguntando, né, o que eu deveria discorrer. Eu falei, eu vou para uma cafeteria para poder escrever, enfim. E é bom que eu sento com Jesus. Vocês já sentaram? Já foram para um lugar, só você, e falou, Jesus, senta aqui comigo? É a melhor coisa, gente, é a melhor coisa. E aí eu geralmente sempre vou em uma cafeteria. Sempre, nunca muda. Porque é uma cafeteria onde eu me sinto muito bem. As músicas pra mim são mais melhores. Então eu gosto muito de ir lá. Só que dessa vez eu falei assim, não é pra ir nessa. É pra ir em outra, sabe? Não sei, algo me incomodou. E eu fiquei pesquisando, e daí eu lembrei de um nome. Eu falei, gente, eu sabia que começava com A. E eu fiquei com aquilo, enfim, achei a tal da cafeteria. E falei, quer saber? Vambora. E aí, tava vazia.
só tinha uma mesa ocupada e, na verdade, estava sendo ocupada ali, que era onde eu queria sentar até, porque que era mais confortável. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para uma outra mesa. E aí eu fiquei olhando, encontrei uma mesinha e sentei. E aí, quando eu sentei, eu fui colocando minhas coisas, eu percebi que tinha um display, né? E dali na primeira instância, eu não dei muita importância, que eu achei que era QR Code, né? Pra cardápio, essas coisas assim. Só que daí eu vi a palavra transformação. E ali eu pude ver que cada mesa tinha uma que era direcionada a um nome, né? E ali aonde eu sentei era a mesa da transformação. E estava escrito o seguinte, eu anotei aqui, ó: as mudanças ocorrem quando você assume a responsabilidade sobre sua consciência e aplica isso no seu dia a dia, a todo o momento. Naquele momento eu falei assim, não, Jesus, ó, você é perfeito. O Senhor é perfeito, é perfeito. Porque eu estava ali estudando sobre Diná, sabe? E é exatamente essa chave que ele me trouxe que desvendou tudo. Porque se ela tivesse tido essa atitude aqui de assumir a responsabilidade, porque ela, quando está dizendo aqui, gente, assumir a responsabilidade sobre a sua consciência, a nossa consciência, ela diz o que é certo e o que é errado. Diná sabia que era errado ir naquela cidade. Diná tinha consciência disso, mas ela foi. Ela foi. E ela não aplicou aquilo no dia dela. Ela não aplicou aquilo ali naquele momento. No momento que ela teve a consciência de... eu acho que eu vou lá visitar as filhas da terra. Eu vou dar uma espiadinha. Naquele momento ela sabia que era errado. Não precisava nem ninguém dizer isso. Ela sabia que era errado. Mas ela não aplicou isso. Por quê? Porque ela não teve transformação. Quando nós encontramos com Jesus... Quando nós entregamos quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, precisa ver transformação. Por quê? Porque quando nós nos depararmos com um pensamento ou com uma circunstância ruim, nós precisamos praticar isso aqui, ó. Nós precisamos assumir a responsabilidade, bater no peito e falar, isso aqui é errado. Isso aqui não me convém. Isso daqui eu não vou participar. Dessa mesa aqui eu não vou sentar. Dessa fonte ali eu não vou beber. É o certo e é o errado, gente. É o certo e é o errado. Então todos os dias, não é porque tem muita gente, porque eu me converti em 1970. Foi tão bom. Fica aquela coisa tão saudosista, tão piegas. Mas foi tão bom quando eu me converti. E deixa lá atrás. Só que todos os dias nós precisamos ter essa transformação. Todos os dias nós precisamos encontrar com Jesus e aplicar isso, assumir a responsabilidade. Gente, ser cristão é assumir uma responsabilidade. Ser cristã é assumir uma responsabilidade. É transformar-se todos os dias. É escolher, é assumir a responsabilidade de isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso aqui me convém, isso aqui não me convém. Nós precisamos ter essa transformação dia a dia, a todo o momento, porque senão nós vamos cair. Nós vamos cair. Não se coloca numa posição de nunca vou me desviar, isso nunca vai acontecer comigo. Que isso? Tá doida, Natália?
Eu vou falar pra vocês uma coisa, eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. Por tudo que Ele fez na minha vida, por todo o sentido que Ele me deu. Mas eu não confio em mim. Eu sei que se eu parar de me alimentar da palavra, dos louvores, de convidar Ele todos os dias pra minha vida, eu sei que se eu parar com isso, gente, eu vou cair. Eu vou cair porque eu não sou 100% espiritual, como diz o Luiz Hermínio. Eu não sou, gente. Eu sou carne. Eu sou alma. Eu preciso governar sobre a minha alma todos os dias. E é o espírito que, todo dia é luta, todo dia é batalha. Eu tenho pensamentos que eu quero, às vezes, matar uma pessoa. Então, se a gente não tiver essa transformação todos os dias, gente, nós vamos nos desviar, assim como Diná. Nós vamos alimentar a curiosidade de conhecer coisas que não provêm do Senhor, certo? Eu sei que, não sei nem que horas tem, mas essa foi a palavra, tá? Essa foi a palavra. Foi a palavra também, né, gente? Foi a mulher convidada de hoje, Diná. Eu espero que você tenha aprendido muito, assim como eu. Tudo que eu trazer para vocês aqui, eu vou aprender. Comente, né, o que você aprendeu mais com ela. Eu vou deixar o número do versículo aí, Gênesis 34, mas eu vou deixar escrito. Leia, medite, pergunte, Jesus, o que mais tem aqui? Me revela. Jesus vai te revelar. E aí você compartilha comigo, nós vamos crescendo juntas, certo? Compartilha essa live aí com outras mulheres também, tá? Na próxima semana, a live vai ser terça-feira, certo? Vai ser terça-feira às 8 horas. Eu vou mudar, porque na terça-feira é um dia mais tranquilo pra mim, certo? Na quarta-feira, hoje eu já preciso fazer um monte de coisa. E na terça-feira, pra mim, é um dia um pouco mais tranquilo, certo? Hoje é quarta, né, gente? Olha, eu tô... Enfim... Sei porque, mas eu tô acelerando às vezes o tempo, gente. Eu tô na quinta, não, mas hoje é quarta-feira. Enfim, então eu espero que vocês tenham gostado. Envie aí essa live aí pra outras mulheres, tá? Coloca aqui nos comentários o que você achou mais interessante. É bom saber, é bom ter esse feedback. E não se esqueçam, me coloquem em suas orações. Eu amo vir aqui, eu amo usar o Instagram, eu amo usar a ferramenta que é o digital, né? Eu não tenho problema nenhum em liberar o que Deus já fez na minha vida, o que Deus vem fazendo. Só que quando nós nos posicionamos, a oposição vem com tudo também, né, gente? A oposição vem com tudo. E eu, como falei no início da live, nós somos carne também, né, gente? Nós habitamos num corpo. E esse corpo, né, às vezes sente aí as coisas do espírito, né? Porque o mundo espiritual, gente, é muito real. É muito real. É muito real. E é por isso que eu tô aqui. Não é brincadeira, gente. Não façam que nem Diná. De novo, eu vou falar aqui mais uma vez. Não façam que nem Diná, gente. Não façam. Não tenham curiosidade. Não tenham curiosidade de ver o que acontece com o mundo, com as mulheres. Não tenham essa curiosidade, né? Talvez eu tô falando aqui e tem uma pessoa que nasceu num lar cristão, que não tem noção do que é o mundo. Eu tenho essa noção do que é o mundo, gente. Eu vim do mundo. Eu vim do mundo, essa expressão, né? É óbvio. Mas eu sei o que é não estar em Cristo. Eu sei o que é. E é muito ruim, gente. É muito ruim. Então,
Às vezes você pode estar pensando assim, poxa, mas eu só tive essa experiência. Ou até mesmo, mas eu não tenho esse testemunho de ex alguma coisa, ex-drogado, Amém! Esse é o melhor testemunho que você pode dar. A sua vida é uma referência, sabe? A sua vida é uma referência. Expõe isso e vê o quão é maravilhoso viver somente nos caminhos do Senhor. Quem dera, gente, quem dera se desde bebezinha, sabe, eu tivesse ali só nos caminhos do Senhor. O quanto eu iria evitar, o quanto de dano eu iria evitar na minha vida. Então não tem nada de interessante no mundo. São só propostas ilusórias. São só propostas ilusórias. Que quando você vê... Imagina só, você lá num restaurante italiano, assim, sabe? Vamos botar assim, um prato lindo, assim, de massa italiana e tal. E quando você vai comer, tem gosto de miojo. Gente, eu tirei esse exemplo aqui, não sei se é o melhor. Mas foi o que veio aqui na minha cabeça. Imagina só, é assim com o mundo. É assim com o mundo. Parece mil maravilhas, mas quando você começa a degustar, quando você começa a provar, é uma porcaria e é indigesto. Vai te fazendo mal, e você não consegue se livrar daquilo, sabe? A não ser que você tome um chá, um remédio, que você tenha um alívio, e esse alívio é Cristo. Então, tô aqui como uma irmã, com muita humildade, uma irmã mais velha, dizendo pra você, não procure nada no mundo. Não procure. Temos boas referências na Bíblia, temos mais referências e nós podemos aprender muito com elas. Então aprenda. O que eu falei no início da live? Muito melhor do que aprendermos com os nossos erros, é aprender com os erros das outras. Então, vamos aqui aprender com Diná. Se Deus colocou ela aqui, é porque Ele quer nos ensinar, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até terça-feira. Tchau, tchau!